Dona Aparecida, Meire, não vá embora, eu vou gastar 1 minuto com vocês, tá? Rapidinho, só fazer uma pergunta e no final eu preciso da ajuda de vocês. Rapidinho, tá? Eu sei que vocês vão rapidinho também embora, mas eu não vou gastar 1 minuto só. Ô Divino, faz favor para mim. Acho que minha sala está aberta, eu deixei meu pano lá. Você pega, por favor? No suor, na sala lá. Meus irmãos, nós estamos na série em Gênesis e nessa noite nós estudaremos a palavra do Senhor após termos visto Deus fazer uma aliança, um pacto com Abraão. E agora então nós vamos adentrar o capítulo 16 de Gênesis. Capítulo 16, convido você aí a abrir a sua Bíblia nesse capítulo. Capítulo 16 de Gênesis. Eu solicito, se você puder, só levante se estiver passando mal ou for pai de uma criança que precisa de ajuda, socorro. Se não, por favor, não se movimente na hora do culto, na hora, sobretudo da mensagem, sobretudo por reverência à palavra e também por misericórdia do pregador. Senão eu fico doidinho, sim, em movimentação e, sobretudo, o nosso Deus é digno de toda a reverência, adoração e temor diante da palavra que é dele. Então convido você, tá bom? Meu irmão, minha irmã, capítulo 16, nós chegamos agora, obrigado, Divino. Esse capítulo vai mostrar para nós algo que nós já sabíamos, mas cada vez que nós lemos, nós ficamos admirados, porque de fato, Abraão não era perfeito. Abraão foi um homem chamado por Deus, mas um homem passivo de falhas, de dificuldades e também o pai da fé. E tudo isso aponta que só houve um justo, um perfeito sobre essa terra, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Amém? O único que nós devemos adorar, o único que faz mediação entre o homem e Deus, o seu Filho Jesus Cristo. Quando nós vemos a respeito da história agora de Sara, Agar, Abraão, você vai notar o quanto que problemas familiares, problemas que decorrem devido tantas vezes à distância da palavra de Deus, são casuais, corriqueiros. E com tantas vezes complicações por séculos e séculos. Não estou exagerando, você vai notar aqui nesse capítulo 16. Capítulo 16, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Eu lerei até o verso 13. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar em pé, você vai ler comigo, vamos aprender a fazer assim, quer ver? Fique em pé com a sua Bíblia aí. Se você está com a versão diferente, não vai ler nela não, senão vai virar uma confusão, hein? Você lê aqui, ó. Se a sua Bíblia não tem a mesma versão que a minha, você lê aqui. Então, eu vou ler um versículo e vocês vão ler outro versículo. Eu leio o outro, ou seja, alternadamente. Então, nós vamos ler até o versículo número 14, ok? Então vamos juntos, solte a sua voz aí bem forte. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou começar com os versículos ímpares. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando 10 anos na terra de Canaã. Então Sarai disse a Abraão: seja sobre você a afronta que és feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo.
Que o Senhor julgue entre mim e você. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ele, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Obrigado pela Tua igreja que tem acesso à Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito atua sobre nós, sobre o Teu povo, e que nós continuemos a ser iluminados pela Tua palavra. Como foi dito aqui, Senhor, que nós desejemos a Tua palavra, porque a Tua palavra ela é agradável, ela é doce na nossa boca, e nós necessitamos da Tua palavra, Senhor. Alimente a nossa alma, dirija as nossas vidas, dirija os nossos passos, e nesta noite eu lhe peço, Senhor, quebre toda barreira sobre cada coração, que o Teu Espírito nos transforme à luz da Tua palavra, no poder do nome de Jesus Cristo nós oramos, amém. Pode se assentar, meu irmão. Amados, nós temos nesse texto algo que nós temos dificuldade. Mas antes de falar sobre a espera, alguém de vocês já seguiu um atalho? E depois que você seguiu o atalho, você disse: mas que atalho terrível, miserável foi esse? É muito comum. Hoje não tanto mais por causa do GPS. Mesmo assim, pronto algumas, né? Mas quando a gente muitas vezes olhava uma certa placa dizendo alguma coisa, a gente tenta. E uma coisa que alguém já disse, que não há melhor caminho do que o caminho oficial, o caminho perfeito, o caminho estabelecido. Todo atalho, ele se torna, todo desvio, ele se torna complicado. Ele não é do mesmo nível do caminho que já estava estabelecido. E quando nós notamos isso, nós temos que lembrar que aqui vai acontecer sim uma saída, uma tentativa de um atalho, e isso custou muito. A espera é algo que nós não estamos, de fato, como seres humanos, acostumados. Nós não gostamos de esperar nada. Tudo parece que tem que ser ao nosso tempo. E uma das coisas que nós aprendemos por meio da fé, na palavra de Deus, que a agenda de Deus não está preocupada com o nosso relógio. Deus está preocupado com o que nós precisamos, e não no tempo que nós queremos. É isso que nós vemos de Gênesis a Apocalipse. Deus se revela, sim. Deus cuida, sim. Deus provê, sim. Deus abre portas, sim. Mas saiba de uma coisa, Ele faz de acordo com aquilo que Ele soberanamente sabe que você precisa, e de acordo com a providência dEle no tempo dEle.
E aí, isso vai diferenciar, alguém já diria, os meninos, as crianças dos adultos. Isso vai diferenciar aqueles que creem daqueles que apenas acham que creem. A relação, nós temos aqui agora algo importante. Por que Deus demorou tanto? Por que Deus deixou Abraão já 10 anos com a promessa que daria um filho e não tinha atendido? Uma das coisas que nós não temos nenhuma dúvida é que para que Abraão e Sara lembrasse que a glória não era deles e sim do Senhor. Você já teve alguma situação que você empreendeu, comprou, vendeu, casou, teve filhos e você disse assim: essa é uma obra que eu não poderia fazer, foi para a glória do Deus vivo. Já aconteceu com você? Você no casamento não foi obra de Deus, não, irmão? Eu não poderia, né, Gildo? Eu não poderia ter esposa melhor, mãe dos meus filhos. Deus receba toda a honra e toda a glória. A não ser que você se ache um bom cheiroso demais, né? Né, Márcia? Às vezes a pessoa se acha ainda muito assim, né? A palavra Bíblia é jactanciosa. E aí pode ser que você se frustre, porque você não é assim essa última bolachinha do pacote. Nós não somos. Nós somos cuidados, nós somos sustentados pelo Senhor, mas tudo que nós vivemos hoje deve apontar para que o nome do Senhor seja glorificado. A palavra de Deus nos apresenta então que agora a disposição de Abraão e de Sara em aguardar, ela é agora atrapalhada por esses crentes. Lá em Isaías 28:16, diz assim: aquele que crer não foge. E lá em Romanos, capítulo 10, versículo 11, diz assim: todo aquele que nele crê não será confundido. Sabe de uma coisa? É possível que você já teve experiências como a de Abraão, porque eu já tive. Quando nós deixamos de crer, quando nós agimos por impulso, nós fazemos algo. Aquele que deixa de crer, foge do centro da vontade de Deus. Toma atalhos nas decisões da sua caminhada. E a palavra de Deus apresenta em Romanos, por meio do apóstolo Paulo, todo aquele que nele crê, aquele que nele crê não será confundido, não se tornará alguém perdido, não ficará batendo cabeça, porque ele crê no Senhor. É isso que o texto bíblico diz. Em contrapartida, aquele que não crê, aquele que não exercita a sua fé na pessoa de Cristo, pode ser facilmente confundido. E uma das coisas mais simples que acontece hoje nos nossos dias é nós sermos confundidos. Há discernimento, ou melhor, há dificuldade para discernir hoje o que é verdadeiro do que é falso. Hoje você assiste alguma coisa, você fica assim até pensando, isso é verdade mesmo? É uma montagem? Você já nem sabe mais. Fora os desafios do dia a dia. Isso de fato é a proposta que eu estou vendo? A palavra de Deus apresenta que nós somos os que creem. Nós confiamos no Senhor para que nós não sejamos confundidos. Mas como nós então entenderemos a partir da nossa caminhada de fé, como nós agiremos? Por meio da palavra de Deus. Não tem outra maneira. Irmão e irmã, como a sua vida é guiada? Pelos seus sentimentos? Pela sua sabedoria? Pela sua condição financeira? Se você for dirigido por qualquer coisa dessas, você ainda não é alguém que conhece a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz lá em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pela pregação, a fé vem pela palavra, e a pregação vem pela palavra de Cristo. A fé vem pela palavra, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Você só vai agir com fé se você estiver manuseando o manual.
É por isso que eu falei hoje pela manhã, falei ontem. Você pode frequentar a igreja, você pode ser membro da igreja, você pode passar o tempo que for desaparecido e aparecer de repente. Se você não aprender a confiar que Deus tem um manual para a sua e para a minha vida, você será confundido nos seus dias. A palavra de Deus diz que Abraão, Sara e Agar estavam tomando agora caminhos perigosos. A palavra de Deus nos apresenta, então, que o desafio que eles tinham era de confiar que Deus havia dado uma promessa, e como eles deveriam se permanecer? Crentes, confiados. E uma das coisas que é interessante, tem coisa pior do que esperar na vida do crente. Tem coisa pior. A pior coisa não é esperar. Você que é crente, quando você está esperando, é difícil, mas tem coisa muito pior. Sabe o que é pior? É quando você age, e você age contrariamente à palavra de Deus. O seu coração fica perturbado. E aí você, além de não ter o que você precisava, o seu coração fica agora aflito. A sua alma se torna doente. E você agora, além de não ter o que você tanto esperava, o seu coração agora está adoecido. Lá em Romanos capítulo 15, verso 13, aqui na tela eu quero ler, capítulo 15 de Romanos, verso 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 15, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Um crente pode não ter tido a resposta, pode não ter vindo ainda a intervenção de Deus, mas se ele está confiado na palavra do Senhor, se ele está no centro da palavra de Deus, o coração dele tem paz, e a partir da paz de Cristo no coração, olha o que acontece, a partir desse momento, o coração dele experimenta a esperança rica, que não é dele, vem do Senhor. Uma das melhores coisas que existem é saber que não chegou, mas que Deus há de fazer. Amém, dona Fátima Góes? Quando você já orou assim algum tempo, você ficou algum tempo orando e falou, mas nunca acontece. E quando aconteceu, você já fez o exercício de dizer, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Essa é uma das características que vai marcar, inclusive, a igreja cristã nos nossos dias. O caminho do atalho, infelizmente, porque nunca se viu tanta negligência da leitura da palavra e do estudo da sua palavra, da palavra do Senhor, nós temos colhido complicações, porque nós, na verdade, distanciamos o nosso coração das coordenadas da palavra de Deus. E que, infelizmente, tem sido cada vez mais corriqueiro as pessoas colherem. Crentes, hein? É membro da igreja e colhe as consequências de não ter aguardado no Senhor, aguardado a direção que o Senhor deu. E isso se torna tão problemático. Nós temos, então, algumas características a respeito da nossa confiança. A nossa confiança, enquanto Abraão e Sara deveriam aguardar, eles deveriam estar dispostos, com esperança, com o coração confiado. Deus nos falou que nós seremos pais. Deus nos levou, mostrou o que para Abraão? As estrelas, e disse, eu darei filho, eu darei uma descendência a você, Abraão. Então essa esperança deveria ser confiada no Senhor, confiada em glorificar o nome do Senhor.
Deus será glorificado por meio da nossa expectativa que Ele há de fazer. Deus será glorificado quando Ele responder. Uma segunda característica, eles deveriam preocupar então com a glória de Deus, aguardar no Senhor e preocupar com a glória de Deus. Uma das coisas também que nós hoje normalmente acompanhamos a caminhada da igreja. Tem uma expressão que chama-se corondel. É viver na iminente expectativa que tudo que você faz, você está fazendo diante dos olhos do Senhor. É importante isso, entender isso. Tudo o que você faz, você não faz, o pastor não vê, o irmão da igreja não vê, você faz com o temor santo que você está fazendo diante dos olhos de Deus. Uma vida corondel, uma vida na presença consciente dos olhos de Deus sobre você. Esse é um chamado, para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado na sua história, na sua vida, na minha, na sua caminhada com Jesus. Afinal de contas, Abraão estava sendo chamado a caminhar e a obedecer às ordens do Senhor. Ele aguardando, se ele tivesse aguardado. Se Sarai é o nome que depois vai ser mudado para Sara. E se Sara tivesse aguardado, quanta confusão seria evitada. E o texto nos diz que esse era o propósito de Deus, construir o caráter de fé de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que aguarda no Senhor e não ousa tomar decisão que seja pautado pelo homem, mas sim pela palavra do Senhor. Esse é um ponto para a caminhada, e nós vamos então agora partir para estudarmos o que Abraão e Sara resolveram tomar, qual desvio eles tomaram. Então acompanhe comigo aí na sua Bíblia, o verso 1 diz assim: ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva. Observe que não é utilizada a palavra escrava. A palavra serva, ela realmente tem o sentido, porque Agar, ela é alguém que acompanha a Sara no dia a dia dela. Ela era aquela pessoa que estava sempre em prontidão de Sara. Então Agar não é uma escrava, mas é uma mulher que está lá a servir a sua patroa. E o texto nos apresenta que essa serva era o quê? Egípcia. Muito provavelmente, lembra quando eles desceram lá para o Egito? Abraão desceu para o Egito, não desceu? Então tá bom, você pode falar assim, é verdade, isso, amém, isso mesmo. Então vamos lá, verso 2, então Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor fez o quê? Guarde essa expressão de Sara. Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Olha só a expressão dela. E qual é a outra? A expressão vai ser, tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Verso agora número 3, ainda 2. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ela já estava morando 10 anos na terra de Canaã. E teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Notem bem, qual é o plano? Deus havia dito que faria dele pai de uma grande descendência. Aí, pela lógica, você deveria pensar comigo aqui. Se Deus disse a Abraão, a esposa está assinando embaixo.
Ela deveria pensar assim: não, pode ser que Deus prometeu ao meu marido, mas não vai usar da minha pessoa para dar o filho, vai ser a minha serva. Olha só que ideia fora da lógica. Mas ela vai fazer o quê? Diante do que está acontecendo com ela, ela se considera uma mulher que Deus a impediu de dar à luz, e então olha só o que acontece, ela coloca a sua mão no projeto de Deus. Ela coloca o seu dedo na história que Deus havia revelado. E olha só o que vai acontecer, essa sabedoria humana, essa tentativa de sabedoria humana, ela é perigosa, ela não se baseia na palavra de Deus. Abra comigo, lá em Provérbios, capítulo 3, abra sua Bíblia aí, folha ela aí para você manuseá-la. Provérbios, capítulo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. 3:5. Vamos ler juntos? Se sua versão está muito diferente, lê aqui na tela, tá bom? Provérbios 3, verso 5. Vamos juntos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie. Olha só, vamos pensar a respeito do texto. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie, ou seja, não coloque o seu coração em estratégias, em planos que virão à sua mente, ainda que você seja tão capaz, ainda que você seja tão brilhante com ideias, mas o texto diz, confie no Senhor. O que ele está dizendo com isso? É que qualquer ação na sua vida só pode acontecer se você estiver diante da palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. Qualquer tramóia fora da palavra de Deus, você, eu e Abraão e Sarai darão com os burros na água. A palavra de Deus apresenta assim, verso 6, vamos juntos? Reconheça o Senhor em todos os seus, e Ele endireitará as suas veredas. Nós temos tantos desafios, são respostas no trabalho, a vida profissional, são desafios na criação dos filhos, são problemas na família, que são, sobretudo, os mais difíceis, e nós vamos ver aqui, mas nós temos muitas demandas, e nós temos um chamado, é confiar naquilo que a palavra de Deus nos apresenta como solução, e não tomarmos a medida de agirmos contrariamente à voz do Senhor. O texto diz, reconheça o Senhor. O que é reconhecer o Senhor? Fala, Senhor, eu estou num emaranhado aqui, complicado. Eu estou num problema aqui, difícil. Cadê os solteiros? Eu adoro os solteiros, né, Débora? Aí, ó, os solteiros. Aí aparece um candidato. Ele é muito bonito. Ele é um anjo. Ele é bem resolvido financeiramente. Ah, uma bênção. Ele nem filhos tem. Ah, que alegria. Disposto a ter família. Que dádiva. Mas não ama o Senhor. Nunca desejou a palavra do Senhor. Aí você diz, Senhor, endireite, Senhor, os meus caminhos. Não permita que o meu coração seja enganado por mim mesmo. Senhor, não permita que eu tome uma decisão sem a confirmação do Senhor, e não para a minha glória, mas para o Senhor ser glorificado. Ah, como é difícil.
E só por meio do temor à palavra de Deus que nós conseguiremos ouvir a resposta do Senhor. Há pouco tempo atrás eu aconselhei uma irmã, ela disse: pastor, eu não vou falar o nome do santo, que senão vou lembrar quem é. O pastor lá, o senhor conhece, né? Sim, conheço. Falou 20 vezes, não casa porque Deus não tem esse casamento para você. Não casa. É a época que o pastor ainda falava, Glaucio. Hoje o pastor falava: vou te processar, viu, pastor? Você falou que ele não é um homem de Deus na minha vida? Não chegou a tanto, mas quase isso. E a irmã falou: pastor, ele falou, mas só ficou no falou. E ela não fez nada do que ele falou. O problema apareceu, lógico, apareceu. E por sinal, só tem um caminho. Tem aquela história do fritar o bife, né, já que estava lá. Dobre os joelhos agora e ora pelo seu marido o resto da sua vida. Santifique o seu marido, não tendo uma agressão lá física, alguma coisa violenta, alguma coisa, ore por ele. Saiba de uma coisa, irmãos e irmãs, nós temos sim que tomar decisões pautadas pela palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida. E sabe qual é o grande desafio? Que nós preferimos meter a nossa mão na história. Nós preferimos olhar com os olhos naturais e nos impressionarmos com o que o outro apresenta. Nós queremos ver os benefícios, mas sem perceber que a direção da palavra de Deus ela é clara. E diz o texto, quando alguém se submete a ela, o texto diz: Senhor, endireita as minhas veredas. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Senhor, eu estou propício a isso, mas o Senhor é aquele que governa a minha vida. Ajude o meu coração a ser transformado e a enxergar o que o Senhor tem para mim. Caminhe assim, caminhemos assim, e nós deixaremos de errar e deixaremos de sermos aqueles que pensam apenas nos nossos próprios planos. O único objetivo, Sara está preocupada, mas Sara está preocupada com a glória de Deus. Vamos para o texto? Olha o que diz o texto. Diz assim, verso 3. Verso 3, verso 2. Diz assim: eis que o Senhor me impediu de dar à luz. Tome, pois, a minha serva, certo? Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E olha só o que acontece. Ela está declarando que o seu coração está adoecido, está triste. Não tem problema de estar triste, preocupada, ansiosa, não é pecado não. Mas agora acontece algo, Sara começa a idolatrar uma situação que Deus não pediu para ela. Ela estava vendo aquela barriga e a barriga não crescia, ela não tinha filhos, e ela começou a dizer, Deus, olha o que ela diz, Deus, verso 2, me impediu. Alguns estudiosos vão dizer que Sara chega a expressar, a culpa é de Deus. É Deus o responsável para não ser mãe. E eu que tanto desejo ser mãe, Deus é o responsável. E olha o que estava acontecendo, hein? Deus havia dito que faria deles pais. Deus já havia dito. E o texto diz que Sara começa agora a procurar uma culpa, mas essa culpa é lançada diante de Deus. O Senhor tem me impedido. Dessa maneira, nós podemos ver que essa relação agora, ela é apresentada como uma proposta que nós, inclusive, sabemos muito bem de onde ela procede. É aquela voz que vem assim e diz assim, ô Rogério, você sabia que você foi feita a imagem de Deus? Ah, sabia. Mas sabia que tem como você ser acima de Deus? Porque Deus te negou alguma coisa. Assinado Satanás. Muito bem, vocês estão cada dia mais sintonizados com o pastor. Lá em Gênesis 3, a serpente diz,
ele está negligenciando alguma coisa para você. Se poderia ser mais, e ele está negando algum benefício para você e para sua esposa, ou para sua esposa e para o seu marido. E os dois caíram como um patinho. Satanás, ele sempre lança propostas, mas se você não pegar se você não tomar com o casamento esse homem, se você não fizer esse negócio, você vai perder a oportunidade da sua vida. E lá por detrás está um sussurro maligno. A palavra de Deus, ela apresenta, né? É tão interessante agora, lembrando uma história, porque Pedro foi repreendido, não foi, por Jesus? Ele repreendeu quem da boca de Pedro? Satanás. Dona Fátima Góes, graças a Deus, não repreendeu com palavras, mas foi muito amorosa, mas repreendeu do mesmo jeito. Um dia eu falei assim para a Dona Fátima Góes: por que a senhora não junta os meninos, que não é poucos não, né? Junta os meninos. Eu nunca me esqueço dessa frase, porque tem que assumir e envergonhar, né, irmão Luiz? Miserável pecador aqui que sou. Junta os meninos. Pensa num homem difícil. Multiplica por 3, seu Morales. Hoje esse doce aí, ó. Vocês não acham ele um doce? Só tem a cara fechada, mas é um doce. E falei assim para ela: arruma um apartamento, larga esse homem para lá e vamos nós morar juntos. Vamos dar um jeito na vida. Larga para lá esse sofrimento de espera de bar. Aí ela disse assim: vamos orar e confiar no Senhor e continuar crendo no que Ele tem para nós. Satanás, ele utiliza de todas as estatísticas dizendo: mas ficar solteira, mas eu não posso ficar solteira, todo mundo casa, mas eu não posso deixar de fazer um negócio e ter lucro, todo mundo fica rico, e no final a proposta, ela fere, ela foge da palavra de Deus, e ela não tem compromisso com a verdade, e para no final te frustrar e trazer peso sobre o seu coração, para você pecar contra o Senhor. Atento você deve ficar, atento você deve permanecer como? Confiado que Deus trará saída, Deus trará saída. Mas aqui, nós temos aqui uma palavra que eu quero ler. O Warren Wiersbe diz o seguinte: quando Sara sugeriu seu plano a Abraão, não havia convicção em suas palavras. Deus havia dito a Abraão: sabe com certeza, mas Sara não tinha tal certeza para servir de base para suas ações. Sara não tinha certeza, mas na falta de certeza, vamos agir. Na dúvida, vamos fazer. E o que vai acontecer? Um problema muito grande. E o que vai também notar, eu quero convidar você a observar aí, nós temos então agora, de acordo com o texto, algo que era normal. Olha a cultura da época aqui, ó. Sabia que era normal uma mulher ter servas e eles casavam com as servas também. Por exemplo, nós temos depois lá Jacó fazendo isso, com Bila. Eles tinham a esposa, presta atenção nisso, senão vai falar que o pastor advogou, como que chama esse negócio? Bigamia? Poligamia, isso. A relação era, casa também com a serva. Aí o que acontecia na época? Os vizinhos tudo faziam. Não foi novidade aqui para Abraão. Não foi novidade para Sara dessa dica. Ela, na verdade, aculturou tudo que estava em volta e trouxe para a sua casa. Mas a casa dela, Deus chamou para eles serem casal, família de fé na palavra de Deus. E o que ela faz? Ela dá a serva para que Abraão pudesse agora ter uma filha, um filho. E o que acontece? Essa cultura, ela é aceita tanto por Sara como para Abraão. Então, observe comigo, nós temos agora
um quadro muito problemático. Nós temos aqui agora, nesse contexto, o texto vai nos apresentar que eles não agiram dispostos a esperar. Não agiram. Não agiram dispostos a desejar glorificar o nome de Deus. Não agiram. Não decidiram também obedecer a palavra de Deus. Ou seja, fizeram tudo de ponta cabeça. Fizeram tudo do jeito que Deus não queria que fizesse. Tem coisas que são chamadas de legais, mas não são, essa é a perfeita, né? Mas não são morais. E vou aproveitar a Eliana. Tem coisas que a sociedade sabe que não é ilegal, para ela não é imoral e para nós se chama pecado. Não tinha problema nenhum dar a serva. Mas Deus não deu essa palavra a Abraão. Deus não deu essa coordenada a Sara. Ela toma a ação, ela toma a iniciativa. E alguém já disse, vou ver se eu pego o nome dele aqui. George MacDonald. Não, o nome está fácil. Ele disse o seguinte: em tudo que faz sem Deus, presta atenção, o homem fracassa desgraçadamente. Amém? Mas quero ver agora. Ou alcança sucesso ainda mais desgraçadamente. Quando o homem age fora de Deus, ele pode ter sucesso, ele pode ter o que for, só não tem a aprovação do Senhor. O homem foi chamado, a mulher de Deus, para honrar a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos apresenta que agora, diante desse contexto, há um conflito. Claro que vai ter conflito. Que ideia. Filho da serva. Agora ela está grávida. Aí, olha só, Sarai, sabendo que a serva está grávida, já não estava bem, né? Emocionalmente ela não estava bem. E a serva também, vou te contar uma coisa, hein? Foi cutucar vespeiro. Foi cutucar caixa de marimbondo. Ela faz o quê? Ela começa a esnobar a Sara. Eu estou grávida, você não está. Eu sou a serva, mas eu sou a mãe de um filho do seu marido. O seu marido agora tem um filho comigo. E olha só que desgraça acontecendo em meio a esse conflito. Esse conflito é relatado agora a partir do verso 4 até o verso 6. Todos nós sabemos que as piores circunstâncias acontecem dentro de famílias. Famílias que são manchadas, marcadas por brigas, por problemas, por separação, por confrontos, por abusos, tanta coisa que acontece nas famílias. E a palavra de Deus nos mostra que não foi diferente na casa do pai da fé. Sabe para quê? Para mostrar o quanto que se nós desviarmos os nossos olhos da centralidade da palavra de Deus, nós temos pernas de quê? De barro. Nós somos passíveis de trocar as mãos pelos pés. Se os nossos olhos não estiver voltados para a palavra de Deus, agora a serva chega a ficar toda orgulhosa. E nós temos então algo muito impressionante. Lá em Gálatas 3, verso 3, olha o que diz. Gálatas 3:3. Olha o que Paulo expressou. Eu pergunto para vocês, Abraão começou bem? Muito bem. Ele ouviu o chamado de Deus, saiu de Ur, do meio da parentela, começou a caminhar confiado que Deus estaria dirigindo ele. Mas agora, olha o que diz aqui Paulo,
3:3. Será que vocês são tão insensatos que tendo começado aonde? O que é isso? Tendo começado na fé, agir e caminhar por fé, confiado no Espírito Santo, que trabalha em nós. Agora, vocês querem terminar o trabalho? Vocês querem ser aperfeiçoados? Vocês querem terminar o projeto na base da carne? É isso que vocês querem? Paulo dizendo aos Gálatas. E não se aplica à família de Abraão? Não se aplica a esse contexto? Quantas vezes nós também podemos, muito bem, começou com oração. Começou intercedendo por aquele motivo. E daqui a pouco deixou de consagrar ao Senhor, deixou de preocupar se o nome do Senhor está sendo glorificado no seu casamento, na criação dos filhos, no seu trabalho. Deixou porque na verdade há uma ideia de que, não, dá para fazer, agora já entendi o que Deus vai fazer, vou agir. E o que acontece é que agora nós temos um problema. Quando nós começamos a negligenciar a fé em Cristo, nós entramos em guerra com Deus. Nós nos opomos a Deus. Sabe por que tinha uma guerra agora, Sara, Agar e Abraão? Porque os três estavam guerreando contra a vontade de Deus. Deus não tinha aquele plano, eles tomaram e fizeram conforme quiseram, e agora eles estavam batendo cabeça contra o plano de Deus. E dura coisa é lutar contra o Senhor. Dura coisa é lutar contra os planos de Deus sobre nossas vidas. E o que vai acontecer? Ah, meu irmão e minha irmã, vai acontecer que começou a manifestar aqui um monte de fruto. Frutos de Gálatas 5? É lá de Tiago. Obras da carne, inveja, raiva, ira, até negligência. O Abraão aqui mostrou um marido daqueles assim, deixa o pau quebrar aí, essas duas aí. Agora deixa que elas resolvam. Abraão negligencia o papel de sacerdote do seu lar. Abraão negligencia o papel de homem de Deus. E lembra onde que Abraão foi consertar a vida depois de ter descido ao Egito? Aonde ele foi consertar a vida? Abra sua Bíblia aí, volta aí a sua Bíblia. No capítulo 12. Já no 13. Como é que foi a história de Abraão no Egito? Foi sucesso ou derrota? Olha onde que ele foi restaurado. Capítulo 13, verso de número 3. Verso 4 já. Até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, ali, ali, o Abraão que desobedeceu, o Abraão que tinha feito tudo errado, fez o quê? Invocou o nome do Senhor. Então voltemos para o texto, capítulo 16, olha o que está acontecendo. Está acontecendo uma tragédia, um monte de problemas de relacionamento, está se manifestando um monte de natureza pecaminosa, carne pura, e você não vê em Abraão, você não vê em Sara, muito menos em Agar, eles invocarem ao Senhor, levantarem um altar diante do Senhor. E uma coisa muito clara e aplicável aos nossos dias: se você deseja resolver o seu casamento, se você deseja ter uma família vitoriosa em Cristo Jesus, se você deseja os seus filhos serem uma bênção, a primeira coisa que você e eu devemos fazer diante dos problemas, diante das intrigas, é levantar um altar diante do Senhor e declarar: Senhor, nós somos pequenos e pecadores, intervenha sobre o meu casamento, intervenha sobre a minha soberba, intervenha sobre a minha esposa, intervenha sobre nós e nossos filhos e restaura-nos, Senhor.
Ninguém invoca o nome do Senhor. O circo está pegando fogo e ninguém lembra de Deus. Aqui, o texto mostra algumas alternativas. Quais são? A solução de Sara foi fugir do problema. Diz o texto que Sara toma uma fuga agora da sua senhora. Ela tenta fugir daquela situação. Diz também Agar, a Agar tenta escapar de Sara. Ela tenta sair porque ela está agora também sendo humilhada pela sua senhora. E ela toma um caminho da fuga. Alguém já disse, você pode fugir o tempo que for. Isso aqui serve para crente, né? Você pode fugir o tempo que for de Deus. Mas o dia que você tiver que se acertar, Ele vai te chamar, Ele vai te tratar, ainda que você perdeu tanto tempo fugindo para lá e para cá. Quando Deus chama, porque agora a primeira ação imediata foi de fuga de Sara, mas Deus tinha um plano sobre essa família. E agora nós vamos adentrar então o último aspecto, a submissão ao plano de Deus. Aonde abundou o pecado, é para nós banalizarmos a graça? Não, é para nós notarmos aonde o homem, eu e você, faz o pior, Deus sempre se revela com o seu amor maior. Deus agora faz algo, Deus agora começa a tratar pela funcionária, pela serva, que foi agora para o meio do deserto fugindo. Deus vai ao encontro, a palavra de Deus se revela, de maneira que agora Agar, olha que interessante, as brigas estavam acontecendo, Agar foge e Deus começa a intervir. Como Deus faz? Deus se revela. Aqui é interessante que alguns vão chamar de uma teofania, né? O próprio Senhor Jesus. Mas algo acontece extraordinário aqui diante de Agar. Agar vê, e mais do que isso, Agar agora é informada que esse Deus poderoso a viu, a vê e sabe o que ela está enfrentando. Olha só, o texto nos apresenta que agora, por meio dessa ação graciosa, o anjo do Senhor encontrou ela junto a uma fonte de água e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai. Interessante que não chama assim, ó, Agar, segunda esposa de Abraão. Falou isso? Continuou com o mesmo pronome de tratamento. Quem que era a esposa? Segundo o anjo do Senhor, é Sara. E olha o que diz o texto. Diz assim, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também, faz uma promessa a ela, aumentarei muito a sua descendência, eu sustentarei o seu filho. Verso 11, o anjo do Senhor continuou, você está grávida, dará à luz a um filho, a quem chamar Ismael, e ele declara que cuidará de Agar e do seu filho. O que acontece? Acontece que agora a submissão ao Senhor se revela. Agar volta para casa que não era dela, era a casa da sua senhora. Você já imaginou a cena? O texto não mostra como que Sara a recebeu, mas uma coisa é certa, eu não tenho dúvidas. Ela chega e conta a história e disse assim, o Senhor apareceu a mim, e Ele é o Deus que me vê, Ele é o Deus que olha o que está acontecendo. E eu fico imaginando Sara, por mais titubeando na fé que ela estivesse, ela deve ter tido temor e falar assim, então se Deus vê, vamos receber ela aqui, porque é plano de Deus, vamos dar um jeito de resolver isso aqui. Sara recebe Agar de volta, e o texto nos apresenta que agora essa geração que ela teria do seu ventre seria uma nação poderosa. Aqui nós temos pelos estudiosos, de Ismael surge quem? Os árabes.
Todos os árabes sobre a terra vêm dessa descendência de Ismael. Agora você entendeu a confusão que foi? Que confusão que foi colocar a mão, o dedo, no plano que Deus tinha. Olha as consequências. Deus abençoou Agar por meio daquilo que ele já tinha feito de aliança lá em Abraão. Deus abençoou Ismael. Ele se tornou impossível. A palavra de Deus diz que ele foi um homem poderoso. Possivelmente, um homem de grande destaque na época, tão grande como foi Isaac. Mas Deus tinha um plano sobre a vida de Isaac e sobre a vida de Ismael. Um dos aspectos teológicos que Paulo trabalha é sobre aqueles que são filhos de Ismael e não de Isaac e não de Ismael. Paulo faz algo assim maravilhoso na teologia, falando que os herdeiros, os eleitos do Senhor são os de Isaac, porque esse era assim o filho da promessa. Então vamos agora para a aplicação para nós nesta noite pensarmos. O texto nos mostra que Sara se submete a Deus. Agora Abraão vê tudo isso. Abraão foi omisso. Abraão não se posicionou, mas agora tiveram que observar os seus próprios erros. E eu fico imaginando avaliar tudo aquilo e ter que tomar uma decisão. Como que não vai fazer daqui para frente? Que complicação foi ser crente, como foi Abraão, Sara e Agar e Ismael nesse bolo todo. Grande desafio. E eu quero terminar nessa noite pensando com os irmãos. Amados irmãos, tudo que nós formos fazer, tudo que você está projetando para a sua vida pessoal, a sua vida profissional, qualquer área da sua vida, está de acordo com Romanos 14, 23? Abra comigo aí em Romanos 14, 23. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado, se comer, pois o que ele faz não provém de fé. Vamos ler junto essa parte final do versículo? E tudo o que não provém de fé, tudo que não provém de fé na vida do crente é pecado. O que significa isso? Que tudo que você for fazer, tudo que vier às suas mãos, você deve fazer para a glória de Deus, com temor na presença de Deus, ou deixar de fazer por causa do temor que você tem e por meio da fé que Ele colocou no seu coração. Essa relação agora nos é apresentado porque tudo que aconteceu aqui, meus irmãos, foi desdobramento por falta de temor, por falta de confiança no Senhor, por deixar. Quantas vezes acontece na sua casa? Começa a encontrar dentro da sua casa incredulidade. Mas espera aí, nós somos uma família crente. Não, nós temos que ter a Bíblia. A gente lê. E começa de repente no seu coração, na sua família, aquela situação de deixar de lado, abandonar a palavra de Deus, não ter o entendimento que os seus filhos são herança do Senhor, que a sua vida foi chamada para caminhar na presença de Deus. Tudo isso vem para tentar encontrar espaço na sua vida, nas nossas vidas. E como nós devemos posicionar? Nós devemos nos posicionar dizendo: eu sou uma mulher que o Senhor chamou para responder em fé. Eu quero me apropriar da palavra de Deus. Eu não posso deixar essa ideia secularizada. Qual que é a ideia que a gente mais vê hoje? Bíblia, no máximo é para carregar para ir para a igreja. Tempo de oração em casa? Não tenho. A agenda muito apertada. Tudo isso para secularizar o seu coração, para que você produza ações distanciadas da fé. E eu quero terminar nessa noite. O texto diz assim, que Abraão teve todas as complicações, mas Deus interviu na história de Abraão.
Deus agiu na vida de Sara. Deus deu a Sara o seu filho. Deus cuidou de Agar. Deus cuidou de Ismael. E eu repito, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, se você como eu, já erramos tantas vezes em tomar decisões que não foram pautadas pela palavra do Senhor. Sofremos decisões e consequências de anos por falta de ter agido com fé na palavra de Deus, preocupados com a glória de Deus e não com a minha satisfação. Quantos de vocês, como eu, como qualquer servo de Deus, já tem experimentado alguma tristeza e decepção assim? Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Do ponto de vista, esse desvio que aconteceu na história de Abraão era uma tragédia e interromperia o plano de Deus. Mas na perspectiva de Deus, Deus nunca é pego de surpresa na nossa história. Nós não podemos afastar a mão de Deus sobre as nossas vidas. E Deus intervém sobre Abraão, Deus intervém sobre Agar, sobre Sara a esposa, sobre Ismael, sobre Isaque. E eu quero terminar nessa noite pensando com você. Lá na palavra de apóstolo João, capítulo 1 João, na verdade, 1:9, diz assim, olha lá, eu vou ler até o versículo todo aqui para nós terminarmos. E eu quero também ler uma frase que eu achei muito bonita. Vamos lá juntos aqui, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda... Eu quero terminar dizendo o seguinte: qual é a situação na sua vida? É de tomar decisão hoje? Se for, peça ao Senhor que Ele possa avivar a sua fé, para que você tome decisões que honrem o nome do Senhor. Hoje não é à toa que você veio aqui, não é um acaso. Você tem que tomar decisões importantes. Tome no temor do Senhor. Tome no temor do Senhor e diga: eu sou um homem de fé, eu sou um pai, eu sou um marido, eu sou o sacerdote da minha casa e eu quero tomar as decisões pautadas pela palavra de Deus. Amém? Mas, se você já tomou decisões complexas, que você viu que a coisa ficou degringolada, perdeu todo o controle, saiba de uma coisa. Eu quero ler essa frase, na verdade é uma porção. Olha o que diz. Um autor, Warren Wiersbe, diz o seguinte: Satanás quer nos convencer de que nossos desvios por desobediência devem tornar-se estradas permanentes para o resto de nossa vida. Mas isso é mentira. Se você um dia já tomou decisões equivocadas, que trouxeram inclusive consequências para você e para os seus filhos, saiba de uma coisa: Deus tem algo novo diariamente, diante dEle, com os olhos dEle, sobre você. Você não precisa caminhar lembrando assim: ó vida, ó céus, fiz isso lá atrás e agora estou preso para o resto da vida com essa consequência. Não! O Senhor, quando confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa e nos traz uma novidade de vida a ser experimentada. Amém? Mas olha só, diz assim: como Abraão e Sara, podemos confessar nossos pecados, receber a purificação de Deus e então aprender a conviver com nossos erros. Sem dúvida, haverá dor e desgosto, mas no final, isso será superado pela graça de Deus.
Vale a pena citar George Morrison novamente. Ele diz: a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Eu queria convidá-lo para você fazer isso da sua vida. Seja um homem de Deus. Seja um homem de Deus dentro do seu casamento. Seja uma mulher de Deus. Ah, mas eu já fui desse... Já falou bem. Foi. Em Cristo, o Senhor está trabalhando em mim, e eu desejo e vou buscar pela palavra, pela oração, ser transformada diariamente, para que eu possa ser uma bênção. Eu convido você, tem muitas pessoas que pagam sessões e sessões caras, viu, Roberta? Né, Poliana? Você pode ir em qualquer sessão. Por sinal, se tiver psicólogo cristão, eu te indico. Não tem problema não. Mas você só pode ir para ele depois que você entender essa mensagem em Cristo Jesus. Você precisa de Cristo para viver uma nova vida perdoada, transformado e assim poder seguir a sua história sem acusação. Porque em Cristo você encontra essa dádiva do perdão. Se eu fosse perguntar aqui, e eu conheço a igreja, nós temos aqui no nosso meio, dá para contar uns 7 tipos de famílias. Casado, divorciado, padrasto, é o contexto. Agora você vai ficar vivendo assim, porque aconteceu isso, nunca mais. Não, em Cristo Jesus, eu quero caminhar firmemente para jamais errar novamente e ser consagrado diariamente para a glória do Deus que eu sirvo. Fique em pé, vamos orar nesse momento.